Pessoal, vamos ver agora, né, como que as enzimas funcionam, né, como é que elas conseguem acelerar, né, a velocidade das reações biológicas aí, tá? Então, sabendo que as moléculas biológicas, elas são em sua maioria estáveis nas condições, né, internas de uma célula, né? A gente acabou de ver que o pH é sempre neutro, né? A temperatura dentro de uma célula é controlada, é amena, né? A gente tem sempre um ambiente aquoso, né? Não temos ácidos, bases, a gente tem sempre, né, um ambiente muito bem estável, controladinho e tal, né? Mediante essa informação, como que uma reação iria acontecer nesse ambiente extremamente estável, não é? Seria algo meio incoerente, né? Ainda somado a essa questão, né, a maior parte das reações biológicas, elas formam intermediários instáveis, né? Ou seja, para que eu vou mexer num negócio que está bom, que está tudo estável, né, que eu poderia formar coisas não estáveis naquele ambiente que está tudo controladinho, né? Além disso, né, para uma reação bioquímica acontecer, é necessário que a colisão entre, né, o substrato e o sítio ativo da enzima seja uma colisão bastante favorável em termos de orientação, né, e etc., para que o substrato consiga se estabilizar exatamente naquela região catalítica da enzima ali, onde é o sítio ativo, não é? Poxa, como que, né, é possível então, né, que as enzimas exerçam sua atividade? Devido, pessoal, à alta especificidade que o sítio catalítico de uma enzima tem para com o seu substrato, né? A complementaridade, né, dos aminoácidos que tem ali naquela região do sítio ativo com a molécula do substrato, né, com o substrato, é tão grande, né, que mesmo nesse ambiente estável, mesmo nessas condições aqui que nos pareceria meio incoerente acontecer uma reação, a enzima vai conseguir realizar essa reação, catalisar essa reação de forma muito efetiva, tamanha é a especificidade, né, que a enzima tem para com o seu substrato. Tudo bem? Então, nesse sentido, pessoal, veja só, vamos imaginar uma reação hipotética que eu estou colocando aqui para vocês, de um substrato qualquer, né, gerando um produto. E obviamente que a transformação desse substrato nesse produto, né, pode ou não ser, né, intermediada por uma enzima, né? Supondo que eu traga aqui, né, o gráfico, né, do caminho da reação, a coordenada dessa reação aqui, hipotética que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então veja só, aqui eu tenho um gráfico de energia livre, de Gibbs, tá certo? Por coordenada de reação. Então percebam aqui que o meu substrato ele tem uma certa energia livre, né? Ele precisa, né, ter uma ativação aqui para depois gerar esse produto, né? Então, por definição, né, eu vejo aqui que nós temos diferentes graus de energia livre relacionados tanto ao substrato quanto ao produto, né? Olhando esse gráfico, pessoal, o que eu posso entender a partir dessa reação hipotética aqui que a gente está colocando? Veja só, pessoal, lá na termodinâmica, a gente sabe que quando uma reação acontece e o ΔG dela, né, for negativo, ou seja, for menor que zero, né, a gente sabe que essa reação ela é espontânea, não é? Ela tem condição de ocorrer de forma espontânea, né? Ou seja, o equilíbrio químico, né, é favorável para a formação do produto, né? É favorável eu formar uma molécula de energia livre, né, menor do que a molécula de partida que era o substrato, tá certo? Então, veja bem, ela termodinamicamente, né, é uma reação espontânea, né, ΔG menor que zero. Porém, pessoal, qual velocidade que essa reação iria acontecer? Veja que interessante, né? As enzimas,
elas não vão alterar, né, o equilíbrio das reações, e sim alterar a velocidade das reações, né? Então, nesse sentido aqui, onde eu tenho uma reação hipotética, nesse caso, não catalisada por uma enzima, né, eu percebo que a reação é espontânea, né, porém eu não tenho ideia da velocidade com que esse substrato vai ser transformado nesse produto, tá certo? Bom, como que a enzima então consegue formar um produto numa velocidade maior? Vamos ver então a mesma reação, né, a mesma reação hipotética, né, agora intermediada por uma enzima. Veja só, aqui eu tenho o meu substrato e vou transformá-lo em produto, né, da mesma forma do exemplo anterior. No entanto, agora eu tenho o intermédio da enzima. E veja que essa enzima, no primeiro momento, ela vai formar um complexo, né, com o seu substrato, né, essa enzima transformará esse substrato num produto, né, e no final do processo, né, eu vou ter o produto formado e a enzima regenerada da mesma forma que ela tinha aqui no início do processo, tá certo? Tá? Então veja bem, a reação aqui é a mesma, é a transformação do substrato no produto, porém agora eu tenho a presença da minha enzima. E veja bem, né, veja só, né, o estado de transição anterior e o estado de transição intermediário que eu tenho agora, com a participação da enzima, né? Veja que a energia necessária para formar esses estados de transição é bem menor do que a necessária sem a participação da enzima aí no processo, né? E a formação desses intermediários, aqui, esses estados intermediários, é tão rápida, né, da ordem de 10 a menos 13 segundos. Né? Então isso afeta, pessoal, a velocidade da reação. Né? Eu preciso de uma energia bem menor, tamanha a especificidade, né, da enzima pelo substrato, né, que rapidamente, com uma energia menor, eu consigo formar esse estado intermediário, né, e a reação vai acontecer, gerando no final um produto, né, e regenerando a enzima no estado inicial, e isso vai acontecer de uma forma muito mais rápida. E veja que interessante, pessoal, em nenhum momento eu estou alterando aqui, olha só, né, a variação de energia livre, né? Ou seja, eu não mexi no equilíbrio da reação inicial, ele continua o mesmo do que o exemplo anterior, sem a reação estar sendo intermediada por uma enzima, né? O ΔG continua sendo negativo, não é? Mas o produto, nesse caso, foi formado, né, de uma forma muito mais rápida, tá certo? Por quê? Porque a energia necessária para formar os estados intermediários, mesmo que sejam vários estados, né, é bem menor, tá? E esses estágios intermediários, eles acontecem muito rápido, né, na ordem de 10 a menos 13 segundos. É dessa forma, portanto, que as enzimas conseguem acelerar a reação sem mexer no equilíbrio da reação em si, ok? Tá? E a relação, pessoal, entre equilíbrio químico e velocidade, elas possuem definições termodinâmicas muito precisas, tá? Então a gente consegue compreender, né, essa questão de velocidade da reação com energia de ativação e assim por diante. Vamos dar uma olhada com maior detalhe nessa questão, né? O equilíbrio químico, pessoal, de uma reação tem a ver com a energia livre, né? Ou seja, tem a ver com aquele ΔG0 que a gente colocou para vocês, né? Se o ΔG0 for menor que zero, né, ou seja, se for negativo, né, a gente tem a reação espontânea para a formação do produto, certo? Só que isso não tem nada a ver com a velocidade, não é? Então veja bem, lá na termodinâmica a gente consegue relacionar o ΔG com a constante de equilíbrio de uma determinada reação. Né? Aquele exemplo genérico, né, se eu tenho equilíbrio químico, eu tenho uma constante de equilíbrio, que é dada a concentração do produto sobre o substrato. Né? Se eu tiver mais de um produto, né, eu multiplico aqui os produtos sobre o substrato, né? Sempre assim. Tá? E lá da termodinâmica a gente sabe que ΔG0 é igual a menos
RT ln da constante de equivalente, de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio dessa reação, né? Então a gente sabe que quanto maior a constante de equilíbrio, menor é a energia livre, né? Portanto, mais favorável é a reação para a formação do produto, tá certo? Isso tem a ver com a questão do equilíbrio, né? Quão favorável é para que a formação do produto aconteça, né? Agora vamos ver a questão da velocidade. Isso aqui não explica se a reação vai acontecer de forma rápida ou não. Ela só vai me dizer se a reação ela é favorável para a formação do produto ou não a partir do ΔG, ou da energia livre, né? Que está relacionado ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio da reação, né? E que também está relacionado à constante de equilíbrio, ok? Obviamente, essas duas coisas aqui estão relacionadas, tá? Equilíbrio e energia livre de Gibbs, ok? Agora, veja só, né, que mesmo o ΔG sendo bastante negativo, né, isso reflete que a formação do produto vai ser favorável. No entanto, não tem nada a ver com a velocidade na qual esse produto irá ser formado, né? Para a gente entender essa questão de velocidade, a gente tem que entender a partir da equação de velocidade da reação, né? E a velocidade é dada por uma constante, né, vezes a concentração do substrato. E essa constante é uma constante de proporcionalidade, né, que reflete a probabilidade da reação acontecer num dado conjunto de condições, como pH, temperatura e etc. Né? E como é que a gente calcula essa constante de proporcionalidade, ou a constante de velocidade? Né? A partir da teoria do estado de transição, né? Que nos coloca essa equação, olha só. A constante de velocidade aqui, né, é dada pela constante de Boltzmann, né, vezes a temperatura, né, dividido aqui pela constante de Planck, né, e aqui nós temos aqui a relação dessa constante com, ΔG estrelinha, estrelinha. O que é esse ΔG estrelinha, estrelinha mesmo? É aquela energia de ativação, pessoal. Lembra? É a quantidade de energia para chegar naquele estado intermediário, né, até o estado de transição, né, para que o produto seja formado. Não é? Então veja só que essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais, né? E além de serem inversamente proporcionais, elas são exponencialmente aqui, ó, né? Tem um expoente aqui, né? Então o que eu posso dizer que aí, quanto maior, né, for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade da reação, né? E o inverso também, ou seja, quanto menor a energia de ativação, maior vai ser o quê? A constante de velocidade, maior vai ser a velocidade de reação. Então veja aí, pessoal, aonde que a enzima mexe, né? Aonde que a enzima interfere, né? Ela interfere na energia de ativação, não é? Os intermediários, os estados, a energia de ativação necessária para formar os estados intermediários, né, quando a enzima está presente, é bem menor. E isso interfere diretamente na velocidade da reação. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, quanto menor a energia de ativação necessária para chegar naquele estado intermediário, maior vai ser a velocidade da reação. Né? E é exatamente isso que a gente tem nesse gráfico. Olha só, né? Acabei de mostrar para vocês. A energia necessária para formar os estados intermediários aqui, ó, é bem menor do que a energia necessária, né, nesse estado de transição quando a enzima não está participando do processo. Né? E menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação. Tá certo? Então, é dessa forma que as enzimas conseguem, né, acelerar, né, ou diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, perdão, acelerar o
processo, né, fazendo com que o produto se forme de maneira muito mais rápida, né, do que se não tivesse a participação das enzimas aí. Tudo bem, pessoal?